Galera, uma alegria esfuziante estar aqui com meu grande, grande amigo Ivan Finotti para falar desse outro grande amigo que a gente não conhece pessoalmente, né, Ivan? Mas que a gente há muitos anos adora. Ivan e eu estivemos no show do Neil Young no Rock in Rio. Depois fomos ver o Neil Young no Madison Square Garden, né? Demais, Com o sensacional aquela noite. Crazy Horse 2012. Eu não me lembro. Foi isso? Acho 12? que foi por volta disso aí, André. Eles, É, eles tocaram o Rust Never Sleeps nessa vez, né? é, Assim como no Rock in Rio 2, 3, né? Rock in Rio 3 em 3. 2001, eles também tocaram boa parte. Ele também tocou boa parte do Rust Never Sleeps, o lado B inteiro. Sensacional. Bom, o Ivan e eu vamos falar aqui hoje sobre o Neil Young, especialmente sobre os 50 anos do Zuma, né, o disco que ele lançou em 75 e que foi, digamos, a conclusão de uma tetralogia aí do Ditch. Na verdade, o pessoal chama de trilogia do Ditch, né? A trilogia da sarjeta do Neil Young, né? Três discos que ele lança ali no início dos anos 70. O Time Fades Away, né? Um ao vivo que ele lança, com músicas inéditas, né? Numa turnê da turnê do Harvest, né? Mas eram músicas que ninguém conhecia, ele lançou um disco ao vivo. Depois o On the Beach e o Tonight's the Night. O On the Beach e o Tonight's the Night eles foram lançados em ordem invertida, né, Ivan? Porque ele grava o Tonight's the Night antes, mas ele lança o On the Beach antes. É muito confusa a discografia do Neil Young, né, Ivan? Pois é, o que eu sei dessa história é que ele gravou Tonight's the Night e quis lançar, mas a gravadora não se empolgou muito, né? Afinal, o Time Fades Away, que ele lançou depois do Harvest, né, já tinha sido um fracasso, Sim, sim, porque no Harvest ele tinha finalmente conseguido o sucesso, né? sim. Por isso a gravadora estava, assim, imaginando que podia vir coisa boa. Ele teve um número um, que foi o Heart of Gold, a Sim, canção Heart of Gold. Foi a única número um que ele teve, né, na vida. Então, ah, ele começou a lançar esses discos mais da fossa e a gravadora ficava tentando que ele lançasse uma coisa mais para cima, né? E, exatamente. E o Harvest, assim, só pra gente lembrar, o Harvest é de 72, né? Então esse período de 72, né, Ivan, é um período muito conturbado ali na vida do Neil Young, né? Porque ele lança o Harvest e é um mega de um sucesso, né? Uma coisa absurda. Ao mesmo tempo, ele tá fazendo um trabalho com Crosby, Stills e Nash, né? Com Crosby, Stills, Nash e Young, que bomba absurdamente também, né? E eles fazem uma turnê de estádio, né? Que é bizarro, né, cara? Quatro caras, tipo um Boca Livre, assim, quase, né? Tocando violão e cantando, mas cantando em estádio para 100 mil pessoas, né? Isso nunca tinha acontecido antes, né? E eles fazem essa turnê eles chamam de The Doom Tour, né? Da turnê do fim do mundo, basicamente, né? Porque é assim, uma orgia de cocaína para tudo quanto é lado, né? Uma coisa assim de nababesca, né? Quantidades absurdas de farinha e orgias e numa musiquinha eles tocando aquela música, né? 14 bis ali, não é? aquela Bizarro música assim, né? acústica, né? Turnê Totalmente acústica acústica. para 100 mil pessoas. E aí começa a entrar uma fase muito difícil da vida dele, né, Ivan? Que ele tem um monte de problemas. é, Acontecem muitas coisas ruins na vida dele, né? A morte dos caras do Crazy Horse, né? Posso dar rapidamente um panorama aqui, só para a gente poder cair e falar. Em 72, ele morre o Danny Whitten, né? Guitarrista do Crazy Horse, né? O Neil Young famosamente tinha feito a música The Needle and the Damage Done, né, a agulha e o dano causado, né, sobre o Danny Whitten, né, que era o guitarrista da banda dele. E era uma música sobre heroína e tal. E aí o Danny Whitten, ele recontrata, manda o Danny Whitten embora e tal, depois recontrata o cara. E aí o Neil Young manda ele embora de novo, porque o cara não estava viciado em heroína, não estava conseguindo tocar. E no mesmo dia o Danny Whitten morre de uma overdose, né? Alguns meses depois morre o Bruce Berry, né? O Bruce Berry era hold do, do Crazy Horse e o Neil Young homenageia ele na primeira música, né? Do Tonight's the Night, né? Bruce Berry was a working man, né? Pois é, ele põe o nome do cara, né? E é curioso isso, porque o Danny Whitten era um músico importante e,
e o Neil Young não fala no nome dele, né, nessas músicas. Mas o Bruce Berry acabou ficando famoso para os fãs do Neil Young, porque é o início da própria música Tonight's the Night, que ele começa com essa frase, né? Bruce Berry was a working man. Essa música é muito barra pesada e o disco todo é muito barra pesada, né? Mas aí outras coisas acontecem na vida do Neil Young, né? Ele se separa da Carrie Snodgrass, né? Que é aquela atriz, né? Porque ele era super apaixonado e tal. E ele tem um filho, né? O Zeke, que tem paralisia cerebral, né? Tudo assim num espaço de, sei lá, um ano, uma coisa assim, né? E aí depois tem uma outra coisa absurda também, que é a mãe da Carrie Snodgrass, com quem o Neil Young era muito ligado, ela se mata, né? Uma coisa assim, uma sucessão de tragédias e problemas e tal. E aí descamba o quê, Ivan? No Tonight's the Night, né? Você pode falar um pouquinho sobre esse disco, que apesar de ter saído depois do On the Beach, é um disco que foi gravado antes, acho que sim, né? Não- É, pois é. ah, Estou até ah, abrindo aqui aí sim, hein? o meu vinil aqui, porque Ah, você que sabe, beleza. né, Márcio? Eu ainda escuto em vinil. Você escuta em vinil esses dias? Claro, mas é óbvio, né? Escutar esses discos no Spotify, você devia ser preso, devia dar cadeia, Pois ouvir é, o esses discos. Spotify, inclusive, né? A gente não pôde escutar o Neil Young por um tempo, É, né? sim, Ele se colocou contra. Mas depois, como ninguém saiu do Spotify com os depois dele, junto com ele, não dá para. Se você é fã do cara, você tem que ter os discos do cara, né? Ou no exato. mínimo um CD, né? Porque não dá para confiar se você vai quando o cara vai sair. Mas meu, esse disco aqui é o meu preferido dessa época. O Tonight's the Night? É. E ele tem, por exemplo, a música que eu acho o máximo, que é Mellow My Mind, né, Barcinski? Que ele desafina totalmente lá Totalmente. pelo na terceira ou na quarta estrofe ali, e dá uma desafinada e tá no disco. Eu fiquei muito impressionado quando escutei isso, lá quando tinha uns 20 anos, uns 30 e poucos anos atrás, eu estava entrando na faculdade, e aí eu fui conhecendo o Neil Young ali, por conta de um amigo mais velho que estava lá na ECA, na faculdade de jornalismo, e ele tinha os discos, os vinis, né? E naquela época a gente não tinha como escutar, né, essas coisas. Simplesmente o cara tinha do lado dos anos 70, Sim. ele tinha comprado nos anos 70 e ainda tinha esses discos nacionais e tal. Olha, da Continent, discos Continental Olha, aqui, olha só, esse Tonight's the Night aqui que com, demais. com um duplo aqui. Mas, e também eu fiquei muito impressionado com esse disco por conta disso, que ele desafina e lança a música assim, né? E com a história que eu ouvi logo da época, que ele chegou com esse disco nos shows dessas músicas, esse grupo de canções que ele fez, né, André? E as pessoas estavam querendo que ele cantasse os sucessos dele, o Heart of Gold, as músicas, que foi logo depois, né, que ele gravou esse Sim. disco, apesar de ter sido lançado um pouco depois. Uhum. E aí ele começa a tocar essas músicas que ninguém nunca tinha ouvido e tal. Daí depois de ele tocar umas 10, 12 músicas, ele fala: Bom, gente, obrigado, agora eu vou cantar uma que vocês conhecem, né? E aí ele repete Tonight's the Night, que, que o pessoal tinha escutado há uma hora atrás, né? Porque era a primeira do show. Aí ele acaba o show. E beleza. Tonight's the Night, ele faz isso daí, de gravar a primeira mais levinha e a segunda um pouco mais pesada, né? Sim, Nada tão radical como ele faria com My My Hey Hey e Hey Hey My My sim, no disco no Rust Never Sleeps, que aí é realmente uma acústica e uma super pesada. Aqui elas não são tão diferentes, mas é a primeira vez que ele utiliza esse, essa estratégia, né? Que ele faria também de novo, acho que com Rock in the Free World, se eu não me engano, nos não anos me 80. lembro. É, É, acho que nos anos 90, né?
acho, o início dos anos 90. Ele sempre fez isso. Depois eu descobri, Bart, que que o Bob Dylan, sempre ele, tinha feito isso antes. Em 70, no disco Self-Portrait, o Bob Dylan já tinha feito Alberta #1 e Uhum. Alberta #2, abrindo e fechando o disco com arranjos diferentes. Que louco, né? O Jorge Ben também fez isso, né, em dois discos diferentes, né? Ele gravou Zumbi no Tábua de Esmeralda acústico em 74 e depois ele grava uma versão heavy metal do Zumbi em 76 no África Brasil, né? 2 anos depois, a mesma música. É Não demais, cara. sabia disso. A mesma música, muito legal. E a gente estava falando, Ivan, sobre a. Daqui a pouquinho eu vou abrir já para a galera perguntar, mas a gente estava falando sobre a ordem dos discos do Neil Young, né? E é uma coisa muito curiosa, assim. Não sei se vocês. Eu tenho o hábito de seguir uma galera que pesquisa, que gosta muito de discutir Neil Young, né? E tem uns malucos que tentam fazer a discografia do Neil Young não na ordem de lançamento, mas na ordem de gravação, porque é totalmente diferente, né? O Neil Young, ele é conhecido por gravar discos e guardá-los durante muito tempo, não deixar eles saírem, né? O On The Beach, por exemplo. O On The Beat eu demorei muito a ouvir, porque o Neil Young não lançou esse disco em CD por 30 anos. Ele não permitiu, cara. Né? Então o disco sai em 74, 75 e demora 30 anos para ele, ou 25 anos, eu não me lembro, para ele permitir que o disco saísse em CD, né? Depois, para eu não falar besteira, vou aqui abrir meu É, livro lá, O Pavões Misteriosos, só para eu não errar, mas ele tem uns discos, por exemplo, o Hitchhiker, né? É bizarro, cara. O Hitchhiker ele lançou em 2017, que, exato. né, que deveria ser o 38º disco dele. Mas na verdade foi o nono, né? Porque Não, ele era um disco dos anos 70, o Hitchhiker. Assim é, como o Homeground. Ele exatamente. também lançou depois, aí nos anos 2020, já agora Então, recente. o Homegrown é pior ainda. O Homegrown ele lançou, se ele tivesse sido gravado no ano em que ele foi lançado, seria o 42º LP do Neil Young, mas ele foi o sexto, cara. Né? Não, o Quer dizer, contrário, né? Seria o sexto, mas ele foi o 42º. exatamente. Eu digo na discografia oficial ele seria o sexto, mas ele saiu foi o 42º LP do cara. Quer Mas, dizer, inclusive, Barça, eu escrevi na Folha, para a Folha, sobre o lançamento do Hitchhiker, falando um pouco desse assunto. Eu me lembro, já faz quase 10 é, anos isso, né? sim, Mas eu não li recentemente, mas eu lembro que eu falei um pouco disso que você está falando, que é a ordem dos discos. E eu acho que a crítica falava muito bem, que falava ia no assunto, no seguinte ponto, que teria sido um grande disco na época, né? Mas agora não fazia mais sentido. Por quê? Porque o Hitchhiker, as melhores músicas ele já tinha espalhado pela carreira dele, assim como o Homeground. sim. Então, todas as músicas quase do Rust Never Sleeps, que ele lançou em 78, estavam nesses dois discos. Então, se perdeu um pouco a razão, né, de ser desses discos, Sim. dele lançar agora. Mas ele, porque também é um louco, né? O louco da gravação. O cara gravou todos os shows da vida, parece, e tá querendo lançar tudo, né? Eu vi a entrevista dele por causa do Neil Young Archives. Eu não assino o Neil Young Archives porque eu fico até com medo. O Neil Young Archives é uma coisa que você assina, tem uma coisa anual, mensal, assim, e você pode ouvir todos os arquivos do Neil Young. Então é isso, cara. Tem show dele em 1971, não sei o que, ele tá lançando relançando um monte de coisas, né? Mas cara, um buraco de coelho, assim. Se entrar ali, uma toca do coelho, você não sai mais. É uma coisa, assim, assustadora. Então eu prefiro ficar com os discos de estúdio porque, pô, não tem condição, cara. Se entrar nesse mundo louco do Neil Young aí, você não sai mais, cara. É muito show ao vivo cara, acho que tem muito show que ele lança que acho que só ele percebe a diferença, né, cara? Aí, de vez em quando, dá vontade de comprar uns, tal, até compro. Aí chega aí uns disco duplo com duas, três músicas de cada lado. É. Também faz questão de que seja num vinil X e com menos sulcos.
para que e daí cabe menos no vinil para que o som seja melhor, porque ele também é um freak disso É, aí. exato, exato. Eu Ele é o tenho, freak sonoro eu tenho um amigo que trabalhou com ele no Pono, né? dos- Aquele player, né, que ele tentou fazer e tal, e as histórias são inacreditáveis da obsessão dele em obter sempre o melhor som e tal, e como ele ficava puto com o som comprimido dos CDs e dos MP3 e tal. O cara era revoltado, assim. É muito engraçado. E, pois é. Ivan, aí a gente tem depois o On The Beat, depois o On The Beat e depois o Zuma, né? É, o Zuma, né? E você gosta muito, né, André? Acho que eu lembro. Cara, eu adoro o Zuma. É um disco, assim, falando do On The Beach, o On The Beach é meio uma continuação do Tonight's the Night, né? Você não acha? Assim, talvez menos, um pouco menos pesado, mas o tema super sombrio, é um disco melancólico, é um disco pesado pra burro, né? Apesar, né, da capa e esse negócio de praia, que pra gente brasileiro, praia é um negócio super positivo, solar, né? E eu não sei se para os americanos não é tanto assim, talvez seja também, mas apesar disso, ele chama de On the Beach esse disco, né? E é claro, é o contrário desse outro que é totalmente preto, né? Mas enfim, eu concordo com você, ele é melódico e tal, mas ele é bem triste, né? E aí em 75 ele lança o Zuma, né? Que é o primeiro disco com o guitarrista novo do Crazy Horse, né? Que substitui o Danny Whitten, que é o Frank Poncho San Pedro, né? Que é Ele um. reforma o Crazy Horse, né, pro Zuma, né? Eu li uma recente entrevista dos dois caras do Crazy Horse, o Billy Talbot e o Ralph Molina, e eles estavam falando que quando eles foram gravar o Zuma, eles chamaram o Frank Ponte, o San Pedro, para gravar esse disco com o Neil Young. Não era para ser um Neil Young Crazy Horse, né? Só que eles gravaram, ficou tão bom que o Neil Young botou o nome Crazy Horse e o San Pedro meio que entrou na banda, assim, meio uma coisa muito. Não foi uma coisa assim, olha, você agora é o nosso novo guitarrista. Ele era um amigo dos caras, né? O Frank tocava com eles também. Lembrando que o Crazy Horse era uma banda de bar, né, Ivan? O Crazy Horse era uma banda de boteco, né? Uma banda assim que o Neil Young pegou pra tocar com ele e ele ama tocar com o Crazy Horse até hoje, né? O Pois é. Tá que que você. aqui, né, o Crazy Horse aqui embaixo, né? Exatamente. Falando. E esse cara, ele ama, né, tocar com os caras. E ele aqui no Brasil foi com esses caras, né, que ele tocou. E acho o Madison Square Garden que a gente viu também foi com eles, né, Crazy Foi com Horse. o Frank Ponte San Pedro. Abertura de Patti Smith, foi muito legal aquilo, né? É, Foi demais, foi demais. Mas voltando a falar do Crazy Horse, né, Ivan? Era uma banda de boteco que ele pegou. Os caras não. Eles mesmos falavam que eles não eram grandes músicos, mas por alguma razão, o que que você acha que dava aquela liga ali deles com o Neil Young? Era o fato do Neil Young ser um músico muito melhor do que eles e eles faziam tipo uma cama pro Neil Young ali? O que que você acha que. Por que que tinha essa é, química, cara? com certeza tem isso, né? Os caras. Porque no segundo disco dele, o Neil Young acho que encontrou o som dele no segundo disco, né? Que é o Everybody Knows This Is Nowhere. E tem Cowgirl in the Sand Cinnamon e Girl. Cinnamon Girl e aquela e mais uma grande lá, mais uma grandona. Enfim, são músicas que ele canta uma estrofe e sola, tipo 4 minutos. Aí canta mais uma estrofe, sola mais 4 minutos. Então, cara, para você Everybody Knows This Is Nowhere. e Down the River, Down by the River. Down by the River, É. exato. Então ele precisa de pegar uns caras que tenham saco, né? Para ficar tocando ali enquanto ele faça essas loucuras. Então, talvez tenha sido isso, né, André? Você falou, os caras que não eram tão bons, não eram músicos, músicos que tinham muito a dizer, a tocar, né? Eram caras, um grupo de acompanhamento, né? Uma banda de bar, como você disse. Sim, total. E, e aí funcionou muito bem, né? Porque talvez os caras não tenham uma ambição mesmo de serem, de cantarem suas próprias músicas e tudo mais, né? Então precisa ser alguma coisa assim.
inclusive eu tenho, né, um disco do Crazy Horse, mas é o do Crazy Horse do Danny Whitten ainda, né? É aquele desse que morreu, né? Sim, Que ele fala nesses discos. Então é um disco do Crazy Horse de 70, 71. Depois acho que ele nunca mais gravou o disco sem o Danny Whitten, porque nesse disco está o único sucesso, né, do Crazy Horse, que é do Danny Whitten cantando Nossa, muita gente. música deles, né? Que é I Don't Want to Talk About It, que foi um sucesso na voz do Rod Stewart, né, sim, André? sim, sim. Eu vi que o Rod Stewart tinha pedido uma música pro Neil Young e ele acabou gravando essa música do Danny Whitten. É engraçado isso, né? Ah, eu não sabia que teve É, conversa. foi um dos grandes sucessos, eu acho, foi a única música que fez grande sucesso da música do Danny Whitten foi essa, né? Gravada pelo Rod Stewart, né? Exato. É. E acho que depois teve acho que tem alguém que, o Lauro, acho que está deixando aberto o seu O microfone? microfone e tá vindo uns barulhos aí. Não Peraí, sei se tá vamos, ouvindo. vamos mutar o microfone aí, galera, só pra, tá, por favor? Vou mutar aqui o microfone da galera só pra, beleza. Melhorou, Ivan? Sim, sim. Melhorou. Uhum. Ô, Ivan, e aí eu queria falar um pouquinho sobre o Zuma, né, cara? Você pega o disco aí, por favor. Tá aqui, ó. Tu Você tem prefere. o seu Enesh também aqui em alguma música, ó, A no True última música desse Tales, é. disco, Through My Sales, é uma música que sobrou de uma sessão do Crosby, Stills and Nash, né, Young, né? Quer dizer, esse disco também é uma colcha de retalhos do Neil Young, né? Ele tem músicas de várias épocas, de várias sessões, né? E como tudo na vida do Neil Young, assim, é uma coisa que é um improviso meio que deu certo. A capa foi supostamente desenhada em 10 minutos, né, por um cara que trabalhava com a banda lá, né? Depois ele fez a capa, acho que do Green Day também. Quer dizer, é um Nossa, disco demais, muito. né? Fez demais essa capa, né? Cara, é feia, mas ela, ela é meio naif, né, cara? Ela é uma coisa assim. A capa remete a vários. Mostra a capa, por favor, Ivan. A capa remete a várias músicas do disco, né? Então você tem o pássaro ali do Danger Bird, né? Você tem Aqui atrás você tem o Cortez The Killer Cortez the Killer chegando. chegando, exatamente. Ah, Aí tem a Mulher Pelada, que eu não sei se é Stupid Girl, se é alguma música, né? Sobre, né? Agora, o que é curioso desse disco é que é um disco muito autobiográfico também do Neil Young e de coisas que estavam acontecendo com ele naquela época, né? Por exemplo, tem a música o Barstool Blues, né? Que é uma música lindíssima, assim, né? essa é demais, né? Cara, que é uma, assim, quando você ouve essa música, é uma música sobre um cara que tá num bar dando em cima de uma mulher, né? Parece, né? E ele não consegue se comunicar com essa mulher, né? Tipo, é uma coisa muito é absurda essa música, né? O Don't Cry É, No Tears. e tem uma frase maravilhosa, né, em Barstool Blues, que é por que que minha mente está correndo tão depressa e minha conversação está lenta? Porque Muito bonita essa é frase. linda demais, né? Neil Young já tinha tomado algumas, então ele tá pensando rápido e agindo devagar, né? É, Esse disco é todo assim, cara. Esse disco é realmente. Danger Bird é uma música. Também o Ivan falou aí da desafinação do Tonight's the Night. Danger Bird também é brincadeira, assim, né, cara? É uma música assim que poucos produtores deixariam passar uma música dessas, né? Porque tem muita coisa ali que, se não tá desafinada, tá bem próximo ali, né? De uma, de uma desafinação. Eu vou contar uma história rapidinho, pode ser, Ivan? Eu claro. estava lendo esse livro aqui, né? Sei lá, uns 20 anos atrás, quando ele saiu, 25 anos atrás, né? Que é a biografia, a melhor biografia do Neil Young, que chama Shaky, é de um cara chamado Jimmy McDonnell, né? E eu tô lendo o livro, cara. Tô lendo o livro, aí chega na parte do Zuma, né? E, cara, eu abro a parte, tô lendo assim, cara, e do nada tem uma frase que é o seguinte: Danger Bird parece uma trilha sonora de um filme de Zé do Caixão. Uau. Ele escreveu isso, cara. Bom, Eu- para quem não sabe, eu e o Barcinski escrevemos, né, a biografia do Zé do Caixão há quase 30 anos atrás. Exato, exato. Mas eu fiquei tão comovido, Ivan, que eu
mandei um e-mail pro Jimmy McDonald, uma carta, não me lembro o que que era, e me respondeu na hora, e a gente virou bem amigo, assim, né? A gente ficou bem pen pal, Coffin assim. Joe, né? Ele escreveu com o nome Ele esqueceu, se você olhar, eu vou achar que depois, posso achar, mas página 400 e pouco, do ele fala, essa música parece trilha sonora de um daqueles filmes vagabundos de exploitation do Coffin Joe. E aí eu escrevi pra ele e falei, cara, eu sou co-biógrafo do Coffin Joe, adoro o Neil Young, amei seu livro e tal. E a gente ficou bem, bem próximo, assim, uma época. Ele escreveu um livro muito legal do Russ Meyer, né? Também. Ele escreveu várias biografias. Esse cara é muito foda, assim. Só que aí o seguinte, a história dele é que ele. Rasmaninho cineasta. É o cineasta. É É. muito bom, muito interessante. Vou pegar depois, posso pegar, tá ali também. E aí, a história é meio triste, né, Ivan? Eu falei no início ali, porque É, O Jimmy era maior fã do Neil Young. Ele escreveu o release de algum relançamento e tal. O Neil Young gostou tanto que chamou ele para fazer entrevistas e tal. O Neil Young não é um cara que se abre muito, né? E o Jimmy entrevistou o Neil Young, o Crazy Horse, todos os caras, o David Briggs, todos os produtores e tal, e fez esse livro, né? Que é um clássico, assim. O Neil Young colaborou com o livro por anos, e aí depois processou o Jimmy McDonald, cara. E o cara botou o cara à falência, cara. Uma coisa assim, tipo. é. Cara. Ele jogou fora todos os discos dele do Neil Young. Ele não aguenta ouvir falar do Neil Young. Você não pode falar do Neil Young na cara do cara, perto dele. Que É, merda. é. Por causa do Shake, né? Por causa desse nome, desse título, né? Tudo Será que isso. foi, cara? Que isso é um cara trêmulo, né? Vem daí, não é, o Não André? sei, eu acho que não, cara. Eu acho que o Jimmy sempre achou que o Neil Young queria proteger a própria história e aí ele escreveu aquele Waging Heavy Peace, né? Aquela porcaria daquela autobiografia dele. A razão ninguém Mas sabe, muito assim. tempo depois, né? Essa biografia. Cara, Né? mais ou menos, porque esse processo levou um tempão, cara. Sabe? Ó, Levou um tempo esse processo. E eu sei que o coitado do McDonald perdeu uma grana, teve que botar um monte de dinheiro em advogado e tal, e hoje, não sei se ele voltou a ouvir Neil Young, mas eu acho que parou, parou de ouvir Neil Young para sempre. coitado. Coitado, né? Vamos abrir aqui para a pergunta da galera aqui, Ivan? Vamos? Vamos lá. Vamos lá. É, o Fábio Galera, deu algumas coisas aí já, né? No chat. sim, Vamos vamos lá. Que tem lá. no chat aqui? Vamos lá, lê aí, Ivan. Ah, não, é quando a gente falou, né, das músicas do Tonight's the Night, ele já soltou que Albuquerque era a preferida dele, se eu não me engano, acho que é isso, né, Fábio? Sim. E que... Isso, fui eu. Boa noite, gente. Boa noite. É, tem alguma fila da reação? Eu não tinha visto. Não, não, por favor, pode falar, não tem problema nenhum. Ah, beleza, tô sem áudio aqui que eu Sem tô vídeo. botando a pequenininha. Desculpa, tô sem vídeo porque eu tô botando a pequenininha pra dormir. Tranquilo. É, Não, bom, sou fã também. Eu fui no show no Rio em 2001 também. Foi sensacional. Fiz bate-volta de São Paulo. Na época eu tinha idade para fazer essas maluquices, né? Fiquei sem dormir e tal, mas valeu a pena. O show foi muito bom. Até hoje eu escutei um pouco do Archives dele, o volume 2, né? Que pega mais essa parte Nos anos dessa, 70. dessa trilogia. Escutei um pouco, né? Obviamente tem 10 CDs, né? Impossível ouvir É, num dia só. Mas o que é legal nesse projeto é que, como está em ordem cronológica, tem essas. Não é só a ordem dos discos, das gravações, né? Às vezes ele emenda uma música num show que ele vai lançar daqui a, sei lá, 8, 10, Tá bom. 15 anos, né? Então eu tava escutando hoje, ele toca Human Highway, que acho que é do Comes a Time, né? Se eu não me engano, que é de 78, 79. Isso. E ele toca em 73, enfim. E é muito legal você escutar os arquivos dele nessa ordem, né? Você pega muito essa. E essa vibe também que você pega dele, né? Que foi exatamente depois que morre o Danny Whitten e o Bruce Berry, né? Que ele vai. Ele abraça meio que a escuridão nos shows dele e lança esses discos, né? O Tonight the Night também eu acho que é meu favorito, mas eu tenho gostado mais do On the Beach também. Tem umas músicas muito boas lá, né? A música título, tem.
O Ambulance Blues também é muito bom, né? Com aquele violininho no É, fundo. o final desse disco, né, que eu tenho On the Beach, Motion Pictures e Ambulance Blues, é uma trinca ali que Sim. eu acho incrível. Eu gosto muito do Alcon também, né? Que também tem a crítica dele aos críticos, né? Ele manda basicamente manda os críticos pastarem, né? E o que ele também faz no Ambulance Blues. Eu gosto muito do show que ele lançou uns anos atrás, que é aquele Live at the Roxy, que ele toca ao vivo, né? O Tonight's the Sim, Night. esse é foda. É. É, esse show é muito bom e tem uma pegada mais. Não é tão triste assim, parece que ele tá meio já um pouco passando a tristeza, o show um pouco mais pesado, né? Eu gosto muito da versão do Alcon que termina o show também. Tem um slide de guitarra ali que eu não sei se é do Nils Lofgren, enfim, mas que é muito bom. Esse show é muito legal. Cara, por falar em show legal, eu só antes de abrir para as perguntas aqui na ordem, só lembrar que quando ele fez, depois que ele faz o Zuma, né? Como ele é maluco, né, Ivan, esse cara, né? Ele sai numa turnê do Crazy Horse, turnê de bares na Califórnia, né? Eles tocam em, sei lá, meia dúzia, 10 botecos, assim, sem avisar, né? E que chama, acho que California Bar Tour, uma coisa assim. Isso depois, assim, um ano depois de ter feito uma turnê com 100 mil pessoas por dia com o Crosby, Stills, Nash Young, né? Eu assino aquela revista, não lembro se é na Mojo, ou na Uncut, numa dessas, e tinha uma entrevista com um cara que estava num desses shows. O cara viu 274 shows do Neil Young e esse foi o 10º. E ele viu por acaso. Ele morava ali perto. Alguém falou para ele que o Neil Young e o Crazy Horse iam tocar num boteco e ele foi, era o Uau, sexto, era o show dessa turnê. E ele estava contando de como era, um lugar com 50 pessoas e tal. E era a banda inteira, né? Tocando as músicas do Zuma e que eles não, que eles tinham acabado de gravar, cara. Foi antes do disco sair, né? Esse cara é completamente pirado, né? sensacional. Vamos lá, na ordem. Roger, depois o Vitor, Vinícius e a Wilana. Por favor, Roger. Bom, boa noite, pessoal. Boa noite, Ivan. Obrigado por estar com a gente, Barça. O Roxy é esse aqui, ó. É maravilhoso. É. Isso aqui a foto tem essa vibe do Tonight the Night, que também é meu preferido. E os arquivos do Neil Young, o site, quando ele lançou, ele ficou aberto sem cobrar por acho que 6 meses. E foi um período meio doido na minha vida. Imagino. É muito curioso, né? E ele é tão organizado, é uma loucura, ele é obsessivo, né? E ele mantém ele faz umas entrevistas, ele tem umas entrevistas, eu esqueci agora o nome, é um radialista dos mais famosos aí, que tem um canal também no YouTube. Ah, e você percebe, a impressão que me passou vendo a entrevista do Neil é que ele não é pirraça, ele simplesmente não ficou mais afim de fazer. Ele achou que era uma boa ideia, estava afim de fazer as músicas do disco novo e fez as músicas, e depois não lançou o disco, né? Porque, enfim, optou por não. Estava trabalhando em outro material já. Só que, recentemente, eu vou sair um pouco, mas queria ouvir um comentário de vocês. Nos últimos 5 anos, além de ter os arquivos, e aí tem disco inédito, tem show, tem tudo, ele começou a gravar numa velocidade insana e começou a lançar tudo, cara. É, E assim, ao contrário dos anos 70, que são mágicos, tem muita coisa ali é. questionável e tal. É, isso, para mim, foi um problema porque começa a tirar um pouco o impacto das coisas realmente maravilhosas que se perdem nesse meio, né? Tem disco novo com música boa, realmente tem. E os arquivos geralmente são todos bons. E tem shows obscuros, assim, do meio dos anos 80. E aí tem uma versão de Powderfinger lá que é inacreditável. Ou outro, a Danger Bird, no show dos anos 90, é inacreditável. É mais maravilhoso ainda, mais longo. A guitarra parece que tá menos desafinada, que eu também tenho essa impressão. E Mellow My Mind desse, a voz dele tá melhor que no Ó, Tonight's the Night. Não está perfeita, é, porque não, a voz tem que quebrar para dar o impacto é. dessa música, faz parte. Mas a voz dele tá melhor aqui, é muito chocante, né? Mas eu queria ouvir vocês sobre essa. É, é muito profícuo, né? É muita coisa, às vezes, no intervalo curto. Ivan, Eu falo, olha, eu acho que você tem toda a razão, meu caro Roger. É, eu, de fato, bom, eu conheci o Neil Young dos anos 70 e falei, puta que pariu, né? Isso é incrível. E nunca mais, eu não achei que ia ter algo parecido. E, de fato, daí eu já estava nos anos 90
vivendo isso, ouvindo os anos 70, e quando ele começou a voltar a lançar uns discos razoáveis, como foi bem falado na época, o This Note is for You, e logo depois, ou logo antes, esse que tem o Keep on Rocking on the Free World, que virou Free. uma grande canção dele. Eu estava já escutando nessa época, quando ele começou a lançar isso. Mas aí morre o Kurt Cobain e ele lança o Sleep with Angels. Aquele disco eu achei sensacional. Falei, o cara tá de volta. É, mas depois disso, eu continuei comprando comecei a perder o ímpeto também. Começou a ficar. Eu até ouvia, gostava, mas não dava vontade de escutar de novo, ou de novo e de novo, né? Eu lembro que eu cheguei a escrever nessa época para a Ilustrada, nos anos 2000 já, alguns discos que ele lançava. Acho que Fork on the Road é um que eu me lembro, que eu escrevi para a Ilustrada, acho que dando uns 4 ou 5 estrelas. E um amigo meu comentou: "Putz, você vai dar 4, 5 estrelas, 5 estrelas para esse disco?" Eu falei, não, é bom, mas o cara tinha razão, porque eu nunca mais voltei a escutar É. o Fork on the Road. Se você dá 4 estrelas para esse disco, você dá quanto pro Zuma? 15? Pois É, é, pois é. é. E o Barn recente, né? O cara é um pouco triste mesmo, chato de ouvir, porque o cara entra com os caras, com o Crazy Horse, e parece que ele lança lá umas 10 músicas que ele compôs naquela semana. Pelo menos em entrevistas ele fala isso, né? Ele explica de vez em quando. Compôs músicas em uma semana que nem ele nunca mais vai voltar a elas. É meio indulgente, né? É, meio indulgente, é uma boa Ouçam aí, palavra. né? Cara, é isso ou será que o cara sabe que tá chegando perto do fim? É que nem o Bruce Springsteen, né, cara? O Springsteen tá lançando tudo, né? O Springsteen acabou de lançar uma caixa aí com 7 discos inéditos, inteiros, né? Mas o Escrevi, não. Roger não está falando, ele está falando de novas gravações, Sim, né? sim, sim, De sim, novas sim. músicas, É. que realmente é um disco por ano. É curioso como um disco por ano nos anos 70 a gente achava normal. E hoje, um disco por ano, na velocidade que o mundo ficou, é coisa demais, meu. Um Não disco por dá para ano. acreditar, não dá Na para verdade, lançar um ele disco lançou por ano. mais, né, cara? Porque se pegar 74, 75, ele deve ter lançado 4, deve ter gravado 4 discos nesse período aí, né, cara? É louco. Pois é. É. Ô, Roger, eu vi aí o Vinícius falando que parou no Monsanto Years, eu acho que eu também, por ali, cara. Eu meio que parei de ouvir depois daquele Storytone, cara. Eu juro que assim, eu até É o com ouço os discos. orquestra, não É o é? com orquestra. Esse aí, Esse pra é mim, osso, esse esse é é osso. osso, cara. Depois desse aí, eu falei, cara, vou ouvir os antigos, porque é isso, cara. Só tem uma vida também, né? Você vai ficar. Tipo, se alguém falar, olha, esse disco do Neil Young realmente. Nem aquele Lenoise que ele fez com Daniel Lanois, que é só ele e guitarra, né? Que é um disco legal. Assim, a ideia é mais legal do que a execução. Não sei se vocês acharam Concordo, também, né? concordo. Tipo, é um disco muito legal pra você ouvir uma vez, mas você não vai ficar ouvindo o Lenoise todo dia, né? Não é o Esse foi tempo. feito dentro de uma cabine de gravação, né? Não, foi meio dentro de uma coisa que reverberava e o Lanois criou uma coisa que, puta, tem um eco fudido. É bonito o disco, Ivan, entendeu? Uma coisa de guitarra experimental, de É. vanguarda e tal, mas, cara, você vai ouvir esse ou você vai ouvir o Tonight's the Night, ou, sabe? É difícil, cara, né? Não, eu gosto do Lenoise também, Willan, eu gosto, mas, assim, desses últimos 20 anos, não sei de que ano é 2000 e alguma coisa, é um dos mais legais. Mas você ouve todo dia? Você ouve sempre? É um dos que você. Não, né? Difícil. Vamos lá, então, na ordem. Primeiro o Vitor, depois o Vinícius, depois a Wilana. Vitor, por favor. Tá sem som. Tá desligado. Acho que agora sim, agora Agora deu. foi. Opa, boa noite a todos, obrigado aí, Marcins, por oferecer os debates mais inusitados e variados. Realmente é um grande prazer que a gente está acompanhando essas discussões. E eu queria fazer uma observação que os Byrds, lá nos anos 60, né, eles ficaram muito famosos, né, por terem eletrificado de alguma forma, né, o Bob Dylan. E eles têm a formação original uma carreira muito curta, de 3 anos no máximo, né? E em 73 eles retornam à formação original, e o Gene Clark, né, que era uma figura super fundamental naquela primeira fase,
ele coloca duas músicas do Neil Young nesse disco de 73, que é o Calgary in the Sand e See the Sky Above the Rain. Né? Então, assim, é muito maluco, né? Que aí o Gene Clark já considera o Neil Young o novo Bob Dylan, uma figura tão importante para eles como banda, né? Mas aí eu acho que junto um pouquinho com a pergunta do Roger também, porque na realidade, talvez essa produção volumosa que vai se acumulando nos últimos tempos, mas ao mesmo tempo ele é uma figura reverenciada por diferentes gerações. Ele foi reverenciado já pelos contemporâneos, figuras de peso já da música, que estavam reverenciando a música dele, e foi passando no final dos anos 70, década de 80, ele dá um hiato, mas anos 90 ele vem com tudo, né? Então é muito duradoura essa fase clássica dele, ela foi muito impactante na música em geral. Era só essa observação mesmo. Obrigado. Cara, eu acho que você tem toda a razão. Eu acho que assim, o grunge é basicamente um monte de moleque tentando tocar Neil Young, é basicamente isso. É Black Sabbath e Neil Young. É verdade, né? O grunge é uma parte metal e uma parte Creedence, John Fogerty e Neil Young, né? Então, assim, quando você fala com qualquer cara do grunge, cara, qualquer um, entendeu? Tonight's the Night, Zuma, esses discos aí, eles são, cara, assim, é que nem o disco do Black Flag, o My War, que nem os primeiros do Sabá, é um disco de cabeceira de todo mundo, né? Eu me lembro uma vez de entrevistar o Steve Albini e ele falou que o disco que ele gosta, assim, a banda com quem ele gostaria de ter tocado, de ter gravado era o Crazy Horse, né, que era a banda que ele mais e o cara tocou com um monte de banda foda, né? E gravou um monte de banda foda. A única banda que ele mais gostaria de gravar era uma banda de caras que se diziam incompetentes musicalmente, né? Engraçado isso, né? Mas que dava liga ali, né, cara? Eu não sei, aqueles discos que você acha, Ivan, os discos assim, eles são imperfeitos, né? Que nem os discos dos estúdios também, né, cara? Mas tem alguma coisa ali, cara, aqueles quatro caras tocando juntos ali que dá uma liga que não dá mais em lugar nenhum, né? Eu acho o seguinte também, sobre o que o nosso amigo falou aí, me perdi aqui. Ele estava falando da longevidade das influências Ah, do Neil não, Young. exato, é porque ele nunca chegou nem aos pés do Bob Dylan em importância, porque ele não fez músicas para os outros, né? Ele só faz, ele mesmo não lançando esse monte de música nos anos 70, tanto disco que ele fez e não lançava e tal, essas músicas não chegavam em outras pessoas para lançarem, né? Talvez porque fosse também um tipo de canção muito pessoal, mais pessoal do que as do Bob Dylan, que eram mais fáceis de serem cantadas em diversos diapasões e climas e tons diferentes. Mas o Bob Dylan, sei lá, em 64 já tinha 100 covers, sabe? E o Neil Young acho que nunca chegou nisso por conta, acho que disso, né? Nunca chegou Cara, nessa. é super interessante isso que você está falando, cara. Você tem razão. Pensando bem assim, o Bob Dylan é um cara muito mais ligado ao zeitgeist ali, né? O cara muito mais ligado ao que estava acontecendo no momento, né? Então, vou fazer o Masters of War, vou fazer uma música sobre a guerra, não sei o quê. Eu só consigo lembrar de uma música que o Neil Young fez para outras pessoas ouvirem e com um senso de urgência, que foi Ohio, né? Tem razão. Porque Ohio é uma música, só lembrando aqui a história, né? Ohio, 1971. O Nixon, a Guarda Nacional Americana, invade uma protesto dos estudantes da Universidade de Kent State, em Ohio, e morrem lá alguns estudantes, né? Tem aquela famosa foto da menina chorando com o amigo morto e tal, né? Inclusive, uma nota de rodapé, mas é muito interessante, na turma dessa menina estudava o Mark Mothersbaugh, do Devil, né? E Pode crer. nessa universidade estavam o Devo, a Chrissy Hind, olha que louco, né? Quer dizer, muita gente formada em Kent State ali, né? Esse foi um evento também que suscitou muitas bandas, né? Saíram dali, né? Muito louco, né? Mas é a única música, né, Ivan, que eu me lembro assim, explicitamente política, né? Porque aí ele senta, faz essa música em 5 minutos com o David Crosby lá, né? E eles gravam Gravam e uma Ohio. semana tá nos compactos nas lojas, né? Mas eu não consigo lembrar, cara. Você tem toda a razão, cara. Ele não é um cara do seu tempo, né? Ele não é um cara interessado em fazer
declarações, né, sobre. Ele não é o Bono, né, basicamente, né? Ele não é o cara, né? Pode crer. As Muito. músicas são muito pessoais mesmo, né? Ele canta muito em eu, é sempre eu. E esse eu tá sempre triste pra caralho. Geralmente triste e fora de sintonia com o que está acontecendo, né? É engraçado isso, né? É, É, a Wilana falou que acho que Alabama meio que indiretamente poderia ser enquadrada na mesma categoria de Ohio. Pode, pode. É, certeza. Depois tem o caso famoso dele com o pessoal do Lynyrd Skynyrd, né? Que que também foi uma resposta a Alabama, né? exato, Mas eu acho que politicamente, assim, a música política dele realmente é mais Ohio mesmo, né? Não Vinícius, tem, tu tem, hum, desculpa, não tem uma imagina. história do. Eu acho que eu vi um bootleg de um show do Neil Young, que acho que foi depois que caiu o avião do Lynyrd Skynyrd, que ele tá tocando Alabama e ele emenda um Sweet Home Alabama enquanto tá cantando, É meio que como uma foda, né? homenagem a eles. Só para lembrar dessa história, né? Para quem não sabe, né? O Neil- Alguém me corrige se eu estiver errado, mas é isso, né? O Neil Young fez a música Alabama, né? Que é uma música que o pessoal do Lynyrd Skynyrd, que é do sul dos Estados Unidos, não gostou muito porque, segundo eles, tinha uma conotação pejorativa para os sulistas ali, né? E os sulistas americanos são muito, Eu acho que assim, era ainda mais direto que isso, né? é, é, Fala que o Estado está falido e que tem toda a União para levar ele nas costas, e mesmo sim. assim não funciona o Estado, né? Exato. Bom, É e os caras. Alabama e Southern Man. É Southern uma Man, resposta para as duas. É. exatamente, é. Southern Man, que é. Talvez Southern tem um pouco isso, mas Alabama é mais explícito, tem razão, Ivan. E o Roger tem razão também, é Southern Man. E aí o Lynyrd Skynyrd em duelo, né, para sacanear o Neil Young, faz Sweet Home Alabama, né, que é uma música de louvor à cidade, da coisa, à terra deles. E aí logo depois o avião do Lynyrd Skynyrd cai, mata vários integrantes, né, da banda, né, e supostamente o Van Zandt lá foi, não sei se é lenda ou não, que ele foi enterrado com uma camisa do Neil Young, né? Eles eram super fãs do Neil Young, né? E tem aquelas lendas urbanas ali, né? Não sei se é Reza a lenda que o verdade ou Neil não. adorou Sweet Home Alabama. O Neil É. adorou, tocava Que em vários Sweet Home lugares. Alabama cita, né? É uma música diretamente uma resposta é, ao Neil Young. É muito interessante isso, fala né? o nome do Neil Young. Nominal, nominal. Uma época, Ivan, em que, em vez de ficarem discutindo no Twitter, as pessoas faziam músicas tipo Sweet Home Alabama para sacanear o outro, né? E Southern Man, né? É. É demais, né? Vinícius, por favor, você não aguenta o Monsanto Years? Acabou para você o Neil Young? Então, não era essa a pergunta que eu vou fazer, mas acho que o Monsanto Year Monsanto Years é um disco político, né? Sim, Porque sim. ele gravou junto com os filhos do Willie Nelson lá, né, com o Promise of the Ring, Promise of e the é um Real, disco falando contra aquela empresa lá do agronegócio, Monsanto, tudo. Então, é um disco extremamente político, assim. E eu acho que agora ele tá falando mais de política, né? Esses é. outros discos ele tá falando muito sobre agronegócio e tudo mais, então acho que tem ido nessa linha. Mas a pergunta que eu queria fazer, a Ilana colocou aqui nos comentários que a pergunta que ela queria fazer é uma pergunta bem bobinha. A minha é pior ainda. Eu não queria que vocês dessem risada. Mas é Imagina. só para tirar um elefante branco da sala, porque é o seguinte, queria falar do Zuma, principalmente aquela música Looking for a Love. Cara, o Sim. Frejá fez um plágio dessa música. Vocês sabem disso, né? Cara, a primeira vez que eu vi o clipe dessa música, eu falei, cara, é um cover, né, do Looking for Love, né, que a letra é igualzinha, né, estou procurando um Sim, amor, que, cara, é uma coisa exatamente. assim, e depois eu vi que não, eu tava acreditado. Então, eu até Não, coloquei agora eu aqui no nunca É, chat escutei isso. o você tem um não sabe, print Ivan? Ah, você tem que Não, ouvir, cara. nunca escutei o Eu não, Frejá, eu realmente. não sei se é procurando um amor, é alguma coisa assim, quero um Isso, amor. a música do Frejá chama Segredos. Hum, E aí a música fala, né, que tá procurando um amor, tudo. O refrão, a linha, a é, métrica é a mesma, ele canta igualzinho o refrão, e sim. o refrão é a mesma coisa, só que traduzido. Eu coloquei aqui a letra do Neil Young e a letra do Frejá fala: procura um amor que seja bom para mim. Vou procurar, eu vou até o fim, e eu vou tratar a bem para que ela não tenha medo quando começar a conhecer os meus segredos. Gente, é o É isso. refrão, É Acho isso que é o aí. esse é mesmo o refrão. segredo. O segredo é esse. Esse é o segredo. O pior é que o Frejá fez isso numa época em que já tinha rede social, né? Não é tão velha assim a música, né? Porque os Titãs fazerem isso lá nos anos 80, eles ainda tinham a E o esperança. Raul?
Aí do o Raul Raul fazendo e uns o. 60, É, 70. exatamente. Tinha esperança de que a galera não ia perceber, que o disco não ia sair no É. Brasil, né? Aquelas coisas, né? Pois é, a música é de 2001, então, ou seja, era uma época que já, pré-internet, assim, né? Mas já, É, já é. tinha esse conhecimento, E né? foi single, né, cara? Com clipe, Foi single, trabalhada. pô. É. Single, ele toca ao vivo até hoje, uma das poucas músicas do repertório solo dele que ele toca no show, sabe? Então é conhecidíssima. E no CD, no encarte, não tem nenhuma citação, você sabe que foi influenciada, baseada, enfim, nada. Só tá ali É, jogado. não, impressionante. E essa é uma das músicas mais bonitas, né, do Zuma, né? Impressionante, né? Realmente maravilhosa. É, assim, é difícil escolher uma música desse disco, né? Cortez the Killer, né, Ivan? O pessoal está lembrando aqui que teve Gust- realmente Hum. uns discos mais políticos do Neil Young mais para frente aí nos Não, últimos sim, anos, nos né? últimos anos sim, mas nenhuma música que É, tenha ficado marcada, né? Tipo, exato. Monsanto Years. Teve alguma Ou repercussão? aqueles É, da guerra, né? Para é, contar a guerra e tal. Living with War, né? Aquelas coisas, Living né? with War, É, exato. é. Acho que André, o Gustavo tinha uma pergunta, desculpe. é que eu não consigo fazer a mão daqui, eu não sei como. Tranquilo. Então, Roberto, depois o Gustavo, por Então, favor. você estava falando que o Neil Young, ele não, essas questões da carreira dele, de questões musicais, mas eu acho que no grunge ele achou o momento quando ele fez o disco Freedom e fez Rockin' Claro, Free World claro. e saiu um clipe que parecia uma coisa de meio de hair Sim, metal, uma sim, zoação ali. sim, Ele lançou ali e depois ele fez até o disco com Pearl Jam, né? sim. Mirrorball, né? Ele sentiu que era uma praia, ele fez o Radiant Glory, né? Sim. Que tem uma pegada grunge Cara, tremenda. é um dos melhores discos do Neil Young pra mim, é o Ragged Glory, Então, cara. Acho ali assim. ele sentiu que, porque ele É, vinha de uma fase muito difícil, que foi os anos sim, 80, discos eletrônicos, discos da Geffen, que ele não fez sucesso, né? Porque eu acho que a grande coisa do Neil Young é que o sucesso do Harvest mexeu demais com a vida dele, né? Porque ele realmente ficou número um, ele ficou famoso, ele é tão famoso hoje por causa do Harvest. O Harvest fez claro. ele fazer todas essas loucuras que ele fez depois, Concordo. colecionar carros, comprar fazendas, Colecionar miniatura de trem, aquelas é, coisas, né? É. Eu e acho que você tem. aí, Eu acho e que você aí tem. ele ficou um pouco esquecido. Ele voltou para o country em 70, depois do Zoom, em Sim. 78, acho que com o Comes a Time, Comes a Time é lindíssimo, né? Que disco fazer lindo, um, cara. um country. É, Foi para o Hustle Never Sleeps, mas não foi um sucesso. Não foi um sucesso. não. Mas o Freedom foi um sucesso naqueles anos. Eu lembro disso aí, porque tocava em clipe, o disco foi um sucesso. A E aí, MTV, né? Agora tem uma coisa, né, Roberto? O Ragged Glory, se não me engano, é de 89. Então ele assim, ele prenuncia o grunge, né? mas já vinha Sim, sim, até sim. o grunge a gente É, fala assim, que é é, o Brasil, nós, por exemplo, do Brasil. Qual é é, o grunge que você fala? É o disco do Nirvana. Quando o disco é. do Nirvana aparece, todo mundo fala. Mas no movimento, você sabe bem, Sim, já vinha sim. acontecendo, É de 90, Vinícius está falando, é. já vinha É. acontecendo. Não, acho que você tem toda a razão e você tocou num assunto aí que a gente, um tema interessante, que, só para falar rapidamente do Neil Young nos anos 80, né, para quem não sabe, né, foi uma fase muito difícil da vida do Neil Young, né, ele tentou, ficou obcecado pelo Devil, né, é verdade, né, ele Fez ouviu, aqueles 3 discos. quando ele ouviu Devil pela primeira vez, ele ficou louco e ele começou a querer fazer uns discos eletrônicos. Ele fez, né, uns discos pro trance, fez uns discos Landing on Water, né, uns discos bem esquisitos. Nessa época ele foi contratado pela Geffen, né, a gravadora do David Geffen, e ele teve a primazia de ser o único artista na história processado pela própria gravadora, né, por fazer discos que não pareciam com o som dele, né? Basicamente ele foi contratado pelo Geffen para fazer os discos tipo Neil Young, ele fez uns discos que não tinham absolutamente nada a ver, né? O Geffen ficou puto e processou o próprio artista, né? Então só para explicar. E depois a Geffen fez uma coletânea das melhores músicas dessa fase, que chama Lucky, se não me engano, né? Uma coletânea Lucky 13. Lucky que não 13, tem, né? que não tem nenhuma melhor música. Só fã para ter o disco na coleção. É louco, né? Vamos lá então, Gustavo, depois o Ilana, por favor, Gustavo. Bem,
Antes de falar do Neil Young, acho que o Vinícius estava falando aí dos plágios. Eu lembro que quando eu comprei esse disco, quando eu tava Sim. ouvindo a música tema, ficava lá, nossa, mas eu nunca ouvi esse disco, né? E conheci uma música, né? Que acho que é o meu amigo Pedro Sim, do Raul. do Raul. Mas É, demorei, cara. Sabe quando é, você fica com é, aquela coisa na cabeça e não é. lembrava? Ah, o Raul SOS dele é Voador, né? Spaceman, né? Do Birds, né? É, não, Raul tem muito, tem. Mesmo Legião, né? O Renato Russo lá, acho que o começo de Será é Soft Cell, né? Igualzinho, né? Tire suas mãos de mim, eu não pertenço a você. Sim, sim, Take Your Hands Off Depois Me. tem a É. do Lou Reed lá, né? Ei, menino branco, o que você faz aqui? Cara, tá tudo lá, né, Marco? Tá, eu entrevistei eles em 91 pro lançamento, acho que do quinto, eu acho, é uma entrevista legal, tem na Folha, e eles falam todas as músicas que eles copiaram de alguém. Aí tem uma música que eles copiaram de We Want the Airwaves, não sei se era dos Ramones, não me lembro que música era, se era Será e tal. Eles falam, essa música a gente copiou dos Ramones, isso aqui é não sei o quê. Eles falavam, né, cara? Outra época, cara. Agora, o Neil Young, cara, eu demorei para gostar do Neil Young. Curiosamente, eu conheci ele até cedo na minha vida, porque aqui no interior não chegava, né? E não tinha nenhum amigo que gostava. Acho que o primeiro disco que chegou aqui, por acaso, chegou o Unplugged da MTV. Da MTV. E eu lembro que eu comprei na época, mas não achei ruim, mas também não me empolgou tanto. Tanto que um amigo meu que gostava muito de Bob Dylan se apaixonou pelo disco. Praticamente ele ouviu muito mais o meu disco do que eu mesmo, né? Depois acho que veio a trilha do Dead Man, lá do Jim Sim. Jarmusch, também não me pegou tanto. Passou um tempo eu ouvi, eu peguei tentando descobrir, eu vi lá falando bem do Harvest e do Harvest Moon. Acabei ouvindo, achei bacana, legal, mas também não me pegou, né? Aí demorou vários anos até que finalmente eu ouvi esse daqui. É, isso aí. E quando eu já ouvi Cinnamon Girl e Everybody Knows em seguida, cara, aí me bateu. E esse disco aqui, ele veio junto. Quando eu comprei o God Rush e o Zuma, né? E foi aí que eu comecei a gostar realmente do Neil Young. Comecei a gostar até do Harvest, que tinha passado meio batido. Foi uma coisa. Agora, é louco, né? Como ele consegue fazer o Harvest e logo depois gravar o Tonight's the Night, né? Quer dizer, os discos são completamente diferentes, né? Ele, ele faz o Comes a Time e logo depois faz o Rust Never Sleeps, não faz? Logo depois, é isso? É, né? Pô, Comes Não. a Time, Acho que, na verdade, o Rust, acho que é antes. não me lembro, mas é perto ali. Acho que é Então, depois. Eu acho que o Comes a um do Time é de lado do setenta e outro. oito e o Rust é logo depois, né? Mas assim, cara, o Comes a Time é um disco lindíssimo de country, baladas, com sanfona, com aquela, né? E logo depois ele vem uma paulada, né? O Rust Never Sleeps é muito pesado, né? Só É para demais. terminar, Como? Claro. quem tá esse disco aqui, não sei se vocês conhecem. Qual é esse? Não. É um pirata? Não. Não, esse chama New, é do Scott DeRuple. Ah, tá. Não conheço esse disco. O que que é? O que que É é? do o Scott DeRuple, Sim, sim, sabe? Do sim. Scott McCauley. É Sim. o que ele fez. Meio homenagem ao Zuma. Né? A capa não nega, né? É, O nome do disco é New Volume 1, sim. Teve que pegar alguém pra fingir que desenhava mal, né? Pra copiar a capa, né? que não é difícil, né? É, Mas é um disco que vale a pena. Eu, pelo menos, eu gosto muito do Scott McCauley. e, Mas e- são covers. São Não, covers não, são do Young. músicas dele mesmo. São músicas que remetem ao esse álbum do Neil Young, Entendi. mas muito não é legal. cover, não. Bem, pode ter até um cover aqui, eu não vou saber falar. Demais. O Zuma ele lançou uma versão agora nesses arquivos e lançou em LP que se chama Doom. Sim, É- eu conheço o Doom. O Doom é o Zuma, Essa, é o essa Zuma, versão aqui que é, abre, né? é, é o Zuma expandido, cara. É o Zuma com várias Isso. músicas que são mais ou menos do mesmo período e E tal, né? tem músicas do Hustle Never Ah, Sleeps. tem Powderfinger, não tem? Nesse disco? Tem. É. Agora, a versão de Powderfinger que tem a mesma do Rust, não, é de algum Não. ao vivo.
Das gravações e é um pouco diferente. É um pouco diferente. Cara, esses caras são muito loucos, né? Eu tava lendo uma entrevista com o batera do Max Weinberg, né? Batera do Bruce Springsteen, né? E o Uhum. Bruce Springsteen grava também todos os shows que ele faz na vida, né? E ele tem muitos discos que, como eu falei, ele acabou de lançar uma caixa agora com 7 discos inéditos, inteiros, né? Os discos inéditos, de 80 e poucos até 2000, mais ou menos. Discos que ele tinha gravado inteiros e que não tinha lançado. E aí o Max Weinberg, que toca com ele há 50 anos, né? A entrevista era que o Bruce ligou para ele e falou: Max, eu quero que você venha aqui botar bateria numas músicas. E, cara, ele foi lá e ele botou batera nesses vários desses discos aí, né? Que o Bruce gravou sozinho, né? Quer dizer, discos, o cara grava sozinho o Bateria, disco. bateria. Não, eu digo, o Bruce Springsteen grava o disco inteiro, com todo, ele tocando todos os instrumentos, né? Guarda o disco, né? E às vezes ele chama os amigos, chama lá o Little Steven para botar uma guitarra, chama não sei quem, aí ele completa o disco. Então ele tinha um monte de disco incompleto lá, e o Max Weinberg nunca soube desses discos. O cara tá com o Bruce Springsteen há 50 anos, todo dia excursionado, né? Discos que o Bruce gravou sozinho na casa dele, lá no estúdio, e que estavam inteiros lá, e que ele botou bateria. Disco de 40 anos atrás, assim, louco, né? Uma curiosidade, esse seu disco do Zoom é o nacional brasileiro? Esse é. Vem com as letras dentro ou não? Não, mas ele veio com uma. Ah, tá. Peraí, deixa eu ver. Ele tem uma. Tem as letras assim, Tem, ó. né? É, É. É. um papel dobrado e também tem outros desenhos bonitos dentro, né? Sim. Eu Então, comprei uma outra versão, mas não veio a letra. Por são isso que 4 páginas de desenhos bonitos. é. Vamos lá, o Ilana, depois o Vinícius. Bom, minha pergunta é meio nerdola, assim, é porque Imagina. o selo do Tonight's the Night, o selo do LP, ele é preto. Uma das poucas vezes que a reprise mudou de cor, assim, do selo, que sempre foi bege. Vocês acham que o sucesso do Harvest deu essa moral para o Neil Young, assim, para ele dizer, quero mudar o selo também, Eu, eu acho que sim, Ilana. Essa entrevista que eu estava lendo com o cara que fez, eu ia chamar ele de designer, mas é um pouco demais chamar esse cara de designer, né? O cara que fez a capa do Zuma, né? O cara, um amigo do Neil Young, basicamente, né? Ele estava falando que quando ele fez o desenho e o Neil Young levou para a gravadora e falou: essa é a capa do disco, os caras achavam que ele estava brincando, né? Tipo, não, não pode ser. O cara lançou o Harvest, né? O disco vendeu não sei quantos milhões. A capa do Harvest é bonita, né? Clássica. É clássica, né? É. Então eu acho que para responder a sua pergunta, sim, o cara podia fazer o que ele quisesse, botar uma capa e, que parece ah, ter sido desenhado por uma criança com a mão esquerda desenhando, né? Impressionante, assim. e É isso aí. assim, o fato do Tonight's the Night ter sido lançado depois do On The Beach ter sido gravado antes, vocês acham que meio que esse fato dá mais força a essas canções ou do que se tivesse sido lançado em sequência? Não sei, pode ser viagem minha e tal. Acho que um retrato, assim, um recorte do tempo e mostrar ter mais um significado dessa pungência do que se tivesse sido lançado na época mesmo que estavam rolando as coisas. Não foi tanta diferença assim, né? Não foi muita diferença, né? Não foi, Ivan? Acho que não. O Tonight's the Night foi gravado, depois o On The Beach ele lançou invertida a ordem, mas o Tonight's the Night saiu meses depois, eu acho, né? Não foi Uhum. tão... Posso estar enganado, mas eu acho que não foi uma coisa assim de muitos anos, assim. Foi bem próximo, inclusive, né? Foi bem próximo. Bom, ele, de qualquer forma, já tinha, clássica história, né? Ele já tinha tirado o Tonight's the Night da cabeça, né? Ele lançou o On The Beach, não pôde lançar o Tonight's the Night, lançou On The Beach, e aí ia lançar o Homeground, até que, segundo uma história, estava tocando na festa que ele chamou o povo para escutar Homeground, aí terminou o disco, e aí estava na fita o Tonight's the Night. Aí ficou tocando o Tonight's the Night na festa. E aí alguém falou, esse aí é melhor do que o outro.
Aí ele falou, ah, então realmente, daí voltou para a cabeça dele e ele lançou. Eu, eu, Acho eu que é já o li, Nick eu, Danko. eu já li essa história também. Eu acho que no livro tem. Eu não me lembro se é o Nils Lofgren, alguém que estava na festa lá que ouviu e falou, cara, você tem que lançar esse disco que é melhor que o outro, né? Acho que é o Nick É. Danko, o Barça da Band. Exatamente, foi isso mesmo, foi isso mesmo. É. O quê? Foi o cara da The Band, foi o Rick Danko da The Band, que participou né, que tava com ele tinham dois caras do band, acho que era o Livon Helm e o Danko, não era isso? Que tava, não me lembro, dois deles. Tem razão, cara. Eu acho que essa história procede, viu? E aí, parece então que ele já tinha desencanado, né? Ele já estava em outra. E aí ele é jogado de volta ali. Louco, né? Vinícius, Opa, queria pegar o gancho aqui, porque o Roberto citou um disco que a gente acabou não falando dele aqui e tudo. E aí, André, eu lembro quando você fez aquele vídeo, né, indicando alguns discos do Neil Young, eu fiquei esperando esse disco, e aí você pulou o disco e falei, ué, caramba, acho que o André não gosta. Aí eu queria saber a opinião do André e do Ivan sobre o Mirrorbal, que eu acho que pelo menos na minha opinião, assim, eu curto ele pra caramba, assim, e apresentou o Neil Young para uma outra geração, né, porque antes eu gravado com os integrantes do Pearl Jam, então o grunge estava em alta na época, então, ou seja, apresentou o Neil Young para essa nova geração. Aí sim. eu queria saber, tanto do Ivan quanto do André, o que vocês acham desse disco? Se é um disco bacana, se é um mais do mesmo, enfim. Você gosta, Ivan? Não, eu nunca dei muita bola para esse disco. Então, talvez eu tenha escutado sem atenção na época, mas de fato eu já não ia com a cara do Pure Jam na época. Eu lembro que eu fiquei meio de ouvir, mas de cara virada assim. Que saco isso aí. Então, e eu nunca voltei a ele sei lá, com a atenção que talvez eu devesse. Olha, ô Vinícius, eu também, eu tenho que falar assim, eu ouvi na época, mas eu tenho uma certa, eu não consigo gostar muito do Pearl Jam. Eu acho que os caras são muito legais, eles são pessoas sensacionais, mas eu não consigo gostar de nada que eles fazem. Eu não sei. Eu não sei, alguma coisa comigo, mas eu realmente não consigo gostar de nada do Pearl Jam. Inclusive tem uma história triste, né, que me ofereceram, eu devo ter contado já, que me ofereceram uma entrevista do Pearl Jam no Barulho, né, quando eu fui fazer o Barulho em 91. E eles não tinham nem lançado o Ten. Eu tava lá e a gravadora falou: pô, você não quer entrevistar uma banda nova, Pearl Jam e tal? Ela me mandou a fita e tal, eu tava lá, eu ouvi, falei: não. Fui ver o show de punk com 30 pessoas no lugar e perdi a entrevista com Pearl Jam. E logo depois eles lançaram o Ten. Poderia estar no primeiro barulho, ia ter vendido três vezes mais, né? Com certeza, né? Mas eu não sei, você gosta do Mirrorball? Eu não sei, eu acho os Sleeps with Angels tão melhor, cara, logo depois, né? É, isso eu acho também. É um disco do Pearl Jam com a voz do Neil Young. Tanto que eu ia falar isso, porque muita gente não gosta, muita gente que é É, fã do Young não gosta desse disco, porque fala, ah, é o Pearl Jam, não sei o quê, porque muita gente tem asco com o Ed Vedder também, não, cantando. Mas o Ed Vedder, ele faz backing vocal em uma música só, o resto é só a banda. E o instrumental do Pearl Jam é bom, né? Os caras são bons, eles tocam sim. bem. Eu acho que, na verdade, é meio que a continuação do Rage de Glory, que eu acho que é o meu disco favorito. Eu acho do caralho, eu acho que é um puta disco de grunge muito foda. Agora, você não acha, desculpe aí os fãs do Pearl Jam, você não acha que, assim, você consegue comparar o Ragged Glory em termos de sonoridade com os discos do Pearl Jam? Eu acho o Pearl Jam muito mais comercial, muito mais polido, vernizado do que o Crazy Horse. Vocês não acham? Eu não Não, sei. não, não tem dúvida. É uma banda de rock mainstream, daquela mais, né? Mas, por exemplo, vocês não gostam do Pearl Jam, mas você que da geração do grunge, né? Que é uma geração que eu tinha meus 20 anos. O Temple of Dog, você gosta desse disco? Tá perguntando para mim ou Esse pro disco é É, Vinícius? Neil para Young. vocês. É. Você gosta do Temple of Dog? Cara, mais ou menos, cara. Eu não sou muito fã. Esse tipo de grunge, de rock de arena, assim, não é muito a minha, cara. Eu não curto, cara. Eu gosto mais do grunge Mudhoney, Ted, mais sujo, assim, mais Black Flag, assim, sabe? Esse tipo de grunge aí, cara, pra mim não me desce. Pearl Jam, Temple of the Dog, nunca gostei, nem daquelas outras bandas lá que deram origem ao Pearl Jam e tal. Mother Love Bone, cara, sempre achei meio chato. Não, respeito e tal, mas não curto. Sei, o Vinícius deve Soundgarden. gostar, né? Vai me xingar agora aqui, né, Vinícius?
Não, vou ficar até quieto, não vou falar nada não, pô, tô em desvantagem aqui. O Ivan Por que Finotti tá. desvantagem? Não, não tem desvantagem. Mas não Ninguém é. gosta, pô, como que eu vou falar que eu gosto? Mas como eu não gosto? As pessoas amam, cara. É que Mas, o grunge tem esse lado desse rock, hard rock de arena, não tem? Tem, né, cara? Tem. uhum. Mas eu acho que vocês que trabalhavam ali na época com jornalismo musical direto, você, André e o Ivan, quando o Pearl Jam lançou o No Code, eu não lembro que ano que é o No Code, mas eu lembro que muitas resenhas saíram falando que parecia muito o Neil Young, que era muito inspirado, assim. E, enfim, eu consigo ouvir ecos de alguma coisa do Neil Young. Eu acho que tem muito mais Neil Young no som do Pearl Jam do que, tipo assim, Black Flag, né? Do Sim, que Husker sim, Du, né? sim, sim. Mas eu entendo o fato, tipo assim, que o Rage de Glory, se a gente for colocar Mirrorball e o Rage de Glory um do lado do outro, o Rage de Glory é muito mais pesado, É, obviamente. é. Eu não sei, eu tenho uma teoria segundo a qual o Aerosmith estragou o rock para sempre, porque aquelas produções hard rock de arena, né? Assim, é uma coisa que gerou. Sabe quando fala assim, o Kraftwerk gerou muitos filhos maravilhosos, né? O Velvet Underground, os Ramones. O Aerosmith, pra mim, é o toque de Mirdas. Tudo que eles tocam vira uma merda, né? Tipo, esse tipo de som do Aerosmith, esse rock de arena que depois deu no Robert Much Lang, Def Leppard e tal, cara, eu acho isso muito ruim, assim. E eu acho que às vezes os nossos amigos do Pearl Jam, eles chegam ali perto ali, né? Não sei, mas chegam perto ali, né? Não sei. Aí dá em Creed, dá em Nickelback, né? No final dá nisso, né? O final é isso, né? Pra mim o problema nem é o Pearl Jam, que eu gosto pra caramba, é os filhotes do Pearl Jam, que veio depois. Bush, Creed, e aí, e aí vai. Mas, cara, o Pearl Jam não poderia ter feito discos com uma sonoridade mais crua? Poderia. O disco é polido pra caramba, né, cara? Você ouviu o Ten é um disco de FM, é o primeiro disco deles, é um disco de FM. Não tô falando bem ou mal, mas tô falando que a sonoridade é muito comercial, né, Vinícius? Mas eu lembro quando você fez aquele outro podcast que você tem lá, com o Amigos Forasta Hum, Barcinski, e quando vocês falaram dos 30 anos, né, do Nevermind, você falou que a produção do Tem parece que ela é dos anos 80, e ele foi parece. lançado no mesmo ano que o Nevermind. É Sim. cheia de eco, aquela coisa toda. Tanto que eu gosto do Pearl Jam, mas eu tenho um música favorito. Eu acho os outros melhores, eu acho o No Code, o Eld muito melhor. Mas a produção do Tem é estranha, sabe? É. Assim, ela tem parece mais um, tipo assim, parece que eu tô ouvindo o War do U2 do que um disco lançado em 1991. Eu acho que você tem razão. Eu acho também. Acho também. Roger, não me É, xinguem aí, fãs do Aerosmith, tá? Por favor. eu gosto de umas coisas do Pearl Jam, sim. Eu ouvi muito Ten na época, né? Faz parte, eu era moleque. Sim, claro. E, e- e- Mas eu quero dizer o seguinte: o Mirrorball é um disco que também não é tão marcante pra mim. Mas tem um single do Pearl Jam que o Neil Young faz um solo. E a guitarra é de chorar de tão maravilhosa. É uma das coisas. Chama I Got ID. Não sei se vocês vão lembrar dessa música. Procurem. O Neil Young toca e não poderia ser outro guitarrista fazendo aquele som e melhorou muito o som do Pearl Jam pra mim. Infelizmente é um peixinho assim. Tocou no rádio no Brasil, mas enfim, ficou meio perdida. Música maravilhosa Vou por causa da procurar. guitarra também. Vou É, procurar. Vou, e procu- era só isso, desculpa. vou procurar e ouvir Pearl Jam voluntariamente pela primeira vez em 25 anos. Eu Essa do levantei a Aerosmith mão me só pegou de para surpresa. Ah, eu levantei a mão só para completar a fala do Roger, que esses dias eu estava vendo um vídeo muito quando o Led Zeppelin entrou no Rock and Roll Hall of Fame, e aí o Neil Young vai tocar com eles, né? E é muito engraçado ver, tipo assim, o Jimmy Page fazendo a guitarra base e o Neil Young fazendo aquele solo, qualquer nota, aquela gritaria na guitarra. Eu choro, eu é, acho maravilhoso. Ele martela as notas e eu fico. É, é, É muito potente aquilo. Bom, vocês já devem ter visto o Neil Young e e aqueles dois caras no Saturday Night Live, né, em 89. Isso é absurdo, né? Isso é uma coisa assim, fora do normal, né? Ó, o Ilan tá falando, aí o Barcinho vai responder, eu odeio o Van Morrison, o que que foi que você falou? A gente pode fazer um debate uma vez só assim, vacas sagradas, matando as vacas sagradas. Vamos fazer? Vai ser legal. Não, porque eu É. sugeri, eu botei no chat, para não Hum. atrapalhar, que
a próxima discografia analisada podia ser a do Van Morrison, né? Que aquele comecinho ali dos anos 70 ele tava tinindo, pelo menos É. para mim. Não, Aí eu sim, sim. brinquei que você dizia, ah, eu É. odeio o Van Morrison, aí eu e Não, Vinícius no limbo, tá? não, não. Tinha que chamar o Valadares, né? Não é Maurício Valadares, que é fãzaço do Van Morrison, tinha que trazer ele, né? É, pô, ó, olha aí. É. Vou estar com ele semana que vem. Vou Pergunta pra ele, ventilar pô. isso aí. Pô, a gente chama, ó. Tem um outro cara que eu acho que também tem o toque de Mirdas, que é Paul Weller. Eu, assim, depois que ele saiu do Jam, eu não consigo gostar de nada que ele faz. Impressionante, cara. Style Council, discos solo, tem 50 discos solo. Não consegui gostar de nenhum, eu não sei. E lá fora ele é gigante, né, Ivan? Pois é, ele é mesmo. E eu não consigo também. Não desce. Um monte de gente fala, pô, que você não traz o Paul Weller pro Brasil? Eu falo, pô, acho que vão 15 pessoas ver show do Paul Weller no Brasil, sinceramente, cara. Eu não conheço nenhuma pessoa que goste do Paul Weller no Brasil. Eu, Você eu gosta? iria, viu? Hã? Eu iria. Iria? Eu Pô, iria Mas, também. Eu gosto. André, ah, O Paul Weller é conhecido só na Inglaterra, né? exatamente, cara. É só a Inglaterra. Ele é um. É. Vamos fazer uma É. comparação. Ele é como se fosse um Jorge Ben Vinícius quer me inglês. sacanear, mas tudo bem. É, o E o Jorge Ben Jorge Ben inglês, é. inglês. Porque ele é um homem das antigas, né? É, Ele é uma é. das antigas. Foi Jam, foi Style Cons, fez New Bossa, Sim, sim, sim. né? É. E hoje ele toca uma coisa meio beats, um Britpop, um pai do Cara, Britpop. não dá pra saber, mas assim, ele é gigante na Inglaterra, né, cara? Ele Toca em tudo quanto é festival. E... Olha lá, o cara gosta do Paul Weller. Desculpe aí, foi mal. Esse Ó, eu gosto também, eu é, gosto. Eu acho ele legal. É que, Esse por disco aí exemplo, eu gosto. Esse disco aí eu gosto. vários E o outro lá discos é um do ao Paul vivo da turnê Weller. desse. Então, É. gosto é uma coisa complicada. É. O Vinícius perguntou se tivesse no penhasco o Paul Weller e Pearl Jam, quem a gente salvaria? Eu acho que eu salvaria o Pearl Jam, cara. Os caras são gente fina e tal. Paul Weller deve ser também, mas não sei. Caramba, você ô, ô, odeia mesmo o Paul Weller. Não, não, ô, não é que. Cara, sabe assim. Tem uns fenômenos ingleses, né, cara? Robbie Williams. Tem uns fenômenos que só são lá, cara. Tipo, é impressionante. Entendeu? Pô, você vê os caras na capa de tudo quanto é revista, aí você vai, sabe, não tem interesse nenhum na música assim, do cara, né? Ô, tem a Ivan, biografia, desculpa, Bassa, tem a fala. biografia do Rookie, do New Order, do Joy Division. Sim, E ele fala que o Paul Weller era uma pessoa insuportável e tratava todo mundo como hold dele. Falou é assim, mesmo. mano, tocamos com ele um tempinho insuportável. Mesmo. Esse aí é um cara engraçado pra caramba, né? O Peter Hook, né? Esse é Peter muito Hook. engraçado. Ó, o Moacir tá dizendo que o disco que o Paul Weller lançou ano passado é muito bom. Não ouvi, Moacir, eu vou ficar devendo pra você, cara. Vou ter que ouvir, cara. Ivan, estamos chegando meio ao fim aqui. Seus discos prediletos do Neil Young, Ivan? Acho que é o Harvest, o É bonito, Tonight. né? Foi, acho que um dos primeiros que eu escutei o disco inteiro foi o Harvest. Tonight's the Night me marcou e o Rust Never Sleeps também, né? Eu acho que esses três são os melhores. Powderfinger, né? Eu escutei, a primeira vez que eu escutei Neil Young foi a My My Hey Hey no rádio de noite e eu marquei, o cara falou Neil Young. Eu nunca tinha escutado antes, eu devia ter uns 16, 17 anos. Eu procurava, não achava, até que uns 3 anos depois, quando eu entrei na faculdade, os caras tinham e eram fãs, e eu fiquei bem impressionado, fiquei bem feliz de conhecer. Mas foi marcante, foi de madrugada, assim, aquele violãozinho, a versão acústica. Não sei se eu Sim. falei errado, My Hey Hey, ou Hey Hey My My. Eu não consigo guardar qual é qual. Mas foi assim, foi uma madrugada, assim, de noite, numa rádio em São Paulo. Demais, demais. Galera, muitíssimo obrigado. Ó, só um recado para todo mundo aí. Dia 16 de setembro, Clemente, a história do punk no Brasil, vai ser super legal. Tá? Marquem aí na agenda. E 2 semanas antes a gente tem o debate lá sobre o Árvore dos Tamancos. Vejam um filme, é muito, muito bonito o filme, né? Tem no YouTube uma cópia meio vagabunda, mas na Fílmica também tem uma cópia bem legal, tá? Pô, Ivan, brigadaço, viu, cara? Foi sensacional. Muito Valeu, André. Valeu todo mundo aí, gente. Boa noite para todo mundo. Gostei muito, André.
Foi Me legal, chama né? aí numa próxima. Tô aqui. Chamarei, chamarei. E agora, galera, todo mundo ligando. América de Cali, e Fluminense pela Sul-Americana. Tamo lá, 9h30. Valeu, galera. Valeu. Beijos em todos aí. Valeu. Obrigado, Até pessoal. mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.